do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos caminhando para o final de mais um bloco do nosso catecismo que trata do tema Como Falar de Deus. Já vimos como a Igreja defende a capacidade da razão humana de conhecer a Deus por si mesma, sem a necessária ajuda da graça. Pode conhecer a Deus como princípio e fim de todas as coisas. E ao fazer essa profissão de fé na própria razão humana, que foi danificada pelo pecado, mas não aniquilada, a Igreja exprime então a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a toda pessoa e a todas as pessoas. Só que o nosso conhecimento de Deus é limitado. A nossa linguagem sobre Deus também vai ser limitada. Por isso, nós só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano e limitado de conhecer e de pensar. Isso agora já nos parece bastante claro. Vimos também que as criaturas, todas elas, trazem em si mesmas uma certa semelhança de Deus, o seu Criador, sobretudo o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso, todas as perfeições das criaturas refletem a infinita perfeição de Deus. E nós havíamos chegado ao parágrafo número 42. Deus transcende a toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem. Deus não se confunde com a criatura, ele está sempre além. E aí a nossa linguagem para falar de Deus tem que estar sendo sempre revista. Ela tem que ser purificada daquilo que possui de limitado, de proveniente da nossa pura imaginação, de imperfeito, para que não confundamos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Por exemplo, todo mundo já deve ter visto em alguma igreja, sobretudo onde tem o batistério, aquela pintura de João Batista, Jesus, no Jordão, João batizando Jesus, e no alto um velho barbudo e uma pombinha, significando que o Pai e o Espírito Santo estão ali naquele momento do batismo. É evidente que ninguém vai pensar que o Espírito Santo é uma pombinha. E muitas vezes eu já vi numa procissão na festa de Pentecostes sair com um andor com uma pomba grande. Precisa tomar muito cuidado, porque na realidade o Espírito Santo é infinitamente mais além do que essas simples representações. Mas isso vale para todas as nossas representações. Citamos, por exemplo, recentemente, o caso da expressão pessoa. Na Santíssima Trindade são 3 pessoas e uma só natureza divina. Enquanto que em Jesus são 2 naturezas, a humana e a divina, e uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Verbo que se encarnou. O conceito de pessoa é diferente. Lá em Santo Agostinho, por exemplo, ou nos concílios primeiros de Niceia, de Calcedônia, de Constantinopla, e o conceito de pessoa da psicanálise, da psicologia moderna. Então, é muito importante a gente conhecer até mesmo a raiz e o contexto histórico em que um determinado termo, uma determinada expressão ou um determinado dogma foi definido. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém, sempre de cá, abaixo do mistério de Deus, que é sempre muito maior. E assim chegamos ao parágrafo número 43. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana. Mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. A nossa linguagem é pobre. A nossa linguagem é imperfeita. Mas a partir do momento em que a nossa linguagem é usada para expressar o projeto de Deus, por exemplo, na Bíblia,
por exemplo, nos evangelhos, mas sobretudo a partir do momento que a própria palavra incriada, ou a palavra eterna de Deus, o próprio verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa natureza, a nossa linguagem, ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que nós não consigamos exprimi-lo de forma acabada, na sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma dessemelhança ainda maior. Isso nos foi brindado, né, no Quarto Concílio de Latrão, um concílio muito importante na história da Igreja. Latrão, Laterano, hoje temos a Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. A Catedral da Diocese de Roma não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica de São João de Latrão. Latrão quer dizer aquilo que está na lateral, né? Quando Roma era um pouco menor, e Latrão ficava já nos limites da cidade. Então, nesse Quarto Concílio de Latrão, nos é dito que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma dessemelhança ainda maior. Por exemplo, Deus é Pai. Bom, Pai é um conceito que nós conhecemos das nossas relações humanas. Então existe uma semelhança entre a paternidade e também a maternidade humanas e a paternidade divina. A maternidade divina, se quiserem. Mas, ao mesmo tempo que existe essa semelhança, ou seja, a perfeição de uma paternidade humana fala da perfeição infinita do amor paterno de Deus, existe ao mesmo tempo uma dessemelhança ainda maior. Deus não é pai como são pais os nossos pais. E esse é um grande risco, inclusive, da evangelização a partir do relacionamento da criança com seu próprio pai. Porque se o pai foi afável, acolhedor, bondoso, amoroso, e a gente fala para a criança que Deus é pai, ela vai receber essa notícia com grande alegria. Ao contrário, se o pai na terra é alguém ausente, violento, que traía, alguém alcoólico, falamos para a criança, Deus é pai, o instinto é de retração, é de não conseguir, na oração, chamar a Deus de pai. Então vejam, existe sim uma semelhança entre Deus que é pai e o pai humano, mas existe uma dessemelhança ainda maior. É Deus a fonte de toda a paternidade, que deve ser assimilada e encarnada na paternidade humana, e não o contrário. Só que normalmente o caminho que a gente faz é o inverso. Nós projetamos em Deus os maus conceitos, as más ideias que nós temos, às vezes, daquele setor em que nós estamos vendo uma semelhança entre Deus e a criatura. E ainda que não podemos apreender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a ele. E aqui nós temos Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. Com isso, nós terminamos mais um bloco de reflexões, e no próximo programa, se Deus quiser, nós vamos tomar os parágrafos que fazem um resumo das coisas anteriores. Fica para nós que é possível sim falar de Deus, a nossa linguagem atinge Deus naquilo que ele é quando nós o expressamos com palavras e conceitos humanos, mas a nossa linguagem é pobre, é imperfeita, o nosso conhecimento é limitado, de modo que nós sempre vamos ter que estar nos corrigindo na nossa forma de falar de Deus. Que ele nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Oh